Sr. Presidente, quero começar, antes de mais, por cumprimentar os membros da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos e agradecer o trabalho que aqui fizeram e o relatório, não só o relatório aprofundado que nos apresentam, mas também as explicações complementares que já nos deram, que julgo que são bastante úteis. Bastante úteis, sobretudo na medida em que permitem objetivamente identificar aquela que é uma preocupação, que eu julgo que é uma preocupação relevante, que aqui nos trazem, e uma preocupação central que tem que ver com a questão de qual é o futuro que estamos a dar a estes jovens e ao país, porque julgo que fundamentalmente é essa a preocupação que se levanta neste relatório que aqui nos trazem, retratando o funcionamento dos centros educativos. E julgo que a avaliação que fazem é preocupante numa dupla medida. Ou melhor, é preocupante na medida em que ela revela uma dupla desadequação. E revela uma dupla desadequação na medida não só em que os centros educativos não correspondem ao funcionamento que legalmente está previsto e, portanto, à concepção teórica e legal que está prevista na Lei Tutelar Educativa, mas também porque o funcionamento dos centros educativos, nos moldes em que hoje eles desenvolvem a sua missão, não correspondem aos objetivos que deviam servir e, portanto, não dão a resposta que deveriam dar. Porque podia colocar-se a situação de a lei tutelar educativa não estar, portanto, não estar adequada em algumas das suas previsões e os centros educativos não funcionarem de acordo com aquilo que é a previsão legal para corresponder aos objetivos que deviam corresponder. Mas o problema é que os centros educativos não só não funcionam de acordo com aquilo que é a previsão legal, como também não cumprem aquele objetivo. E julgo que esta dupla desadequação é de facto preocupante e tem obrigatoriamente que suscitar a reflexão e a intervenção da Assembleia da República. E é nessa perspectiva que vou colocar as questões que quero colocar. Eu julgo que os vários elementos sobre os quais se debruça este relatório, quer dizer, a concepção do relatório com esta abordagem de vários elementos é fundamental e permite-nos compreender aqui de uma forma detalhada a realidade com a qual estamos confrontados. E há uma ideia que eu não sei se... que eu julgo que acaba por resultar clara do cruzamento da análise de vários elementos que o relatório prevê, mas que eu julgo que talvez seja importante de sublinhar e que tem que ver com a consideração dos percursos de vida destes jovens, sendo que este momento em que passam pelos centros educativos é apenas um dos momentos de percurso de vida atribulados. E o tratamento, a abordagem deste momento da vida destes jovens nos centros educativos é ela própria já vítima de alguma estigmatização que existe em relação a estes jovens e aos seus percursos de vida. Eu, aliás, naquilo que se refere, por exemplo, à inexistência de articulação com as famílias, a consideração que aqui deixo no relatório, dizendo que existe uma presunção generalizada de que as famílias ou são ausentes ou disfuncionais ou incapazes, decorrendo daí uma atitude de alguma passividade e conformação impeditiva do necessário trabalho com essas famílias, esta realidade resulta já de alguma estigmatização que existe em relação a estes jovens e à sua origem social e ao seu percurso familiar e social. Também aquilo que diz respeito à formação técnica e vocacional, com as limitações que já aqui hoje uma vez mais abordaram, também ela própria resulta de alguma estigmatização que existe. E eu julgo que essa é uma nota que nós não podemos deixar de passar em claro. Não há intervenção a este nível que possa ser eficaz se ela contiver obrigatoriamente esta perspectiva de estigmatização, que eu quero presumir que não seja mal intencionada, obviamente, mas que na prática existe e que tem que ser combatida ou pelo menos corrigida. Há aqui algumas outras notas e eu destaco a importância, quer dizer, julgo que os vários planos de abordagem, quer em relação ao modelo educativo, quer em relação às questões relacionadas com a saúde e particularmente com a saúde mental, a articulação com as famílias e, sobretudo, as questões relacionadas com a reintegração, eu julgo que merecem, de facto, uma atenção muito aprofundada, porque, particularmente em relação a estas questões com a reintegração, se elas não forem devidamente tidas em conta, mesmo que tudo o resto funcione, se as questões relacionadas com a preparação do regresso à comunidade e ao modelo de reintegração não forem devidamente equacionadas e não tiverem uma resposta adequada, todo o sistema falha. E, portanto, por muito boa resposta que haja do ponto de vista educativo, do ponto de vista da articulação com as famílias, se na reintegração não houver
medidas adequadas e a preparação de vida, todo o sistema pode falhar. Mas eu destacava, de facto, como principalmente importantes estas notas finais que nos deixam no relatório, porque julgo que elas são, sendo a síntese da avaliação que é feita, elas são particularmente importantes para a Assembleia da República, na medida em que podem balizar aquilo que é a intervenção da Assembleia da República e do poder político em relação à resposta que é preciso encontrar. E há uma ideia central que eu julgo que é uma ideia central que queria colocar à vossa consideração e que tem que ver com a necessária articulação que tem que existir na resposta dada no âmbito da lei tutelar educativa pelos centros educativos, com as estruturas sociais relevantes que são relevantes para a vida destes jovens. Sejam elas as estruturas sociais, sejam elas as estruturas públicas do Estado, no âmbito dos serviços de segurança social, no âmbito das comissões de proteção de crianças e jovens, no âmbito da intervenção precoce, sejam elas as estruturas que ultrapassam esta esfera pública, né? Portanto, sejam elas as estruturas que ultrapassam esta esfera pública e que obrigatoriamente têm que incluir as famílias, que obrigatoriamente têm que incluir as estruturas sociais do meio social de onde estes jovens vêm e para o qual eles poderão ou não regressar. Portanto, tem que haver, de facto, uma articulação entre esta intervenção que é garantida no âmbito dos centros educativos e aquelas outras estruturas sociais e familiares que têm influência. Posso dar um exemplo concreto daquilo que estou a dizer, que talvez torne mais facilmente perceptível esta preocupação. Os alertas que nos levantam, por exemplo, em relação às questões relacionadas com o modelo educativo, impõem obrigatoriamente uma articulação também com as estruturas educativas que depois, fora dos centros educativos, têm que ter intervenção e têm que garantir o acompanhamento destes jovens. Ou seja, mesmo que sejam resolvidas, e eu julgo que esta questão merece particular atenção, mesmo que sejam resolvidos os problemas que nos levantam em relação ao modelo educativo e ao desenvolvimento do modelo educativo no âmbito dos centros educativos, se não houver depois dos centros educativos, uma resposta das escolas, uma resposta das estruturas educativas que têm que dar a resposta a estes jovens fora deste modelo, fora da intervenção dos centros educativos, até do ponto de vista da formação, mesmo que seja uma mais-valia a formação que é garantida no âmbito dos centros educativos, ela pode depois não ter continuidade porque as escolas não lhe dão correspondência, porque as outras instituições com responsabilidades no âmbito da formação, que hoje ultrapassam a escola, não funcionam. E destaco, para concluir mesmo, Sr. Presidente, destaco a terceira nota de reflexão com aquelas 11 propostas que nos apontam de áreas de intervenção urgente, mas destaco desta terceira nota de intervenção, desta terceira nota de reflexão, aquilo que nos dizem quando apontam que o quadro legal definido e os pressupostos que lhe estão subjacentes, a pequena dimensão da população abrangida, impunham que o sistema fosse de excelência e não é. E esta terceira nota de reflexão julgo que nos tem obrigatoriamente que conduzir a uma conclusão, que é a de que, do ponto de vista legal, o sistema está bem delineado e está bem concebido, há depois uma aplicação prática que não corresponde nem ao sistema legal nem aos objetivos que ele exige. E, portanto, a questão que quero colocar é esta. Do ponto de vista da lei tutelar educativa, o sistema está bem concebido ou não? Que meios, que respostas é que entendem que devem ser dadas para que este sistema legal seja bem cumprido? Se ele passa obrigatoriamente pela necessidade de afetação de meios adequados às exigências que o sistema coloca, ou se passa também pela adoção de outro tipo de medidas, porque também encontro aqui algumas notas críticas, particularmente em relação à concentração da gestão à centralização da gestão dos centros educativos, que acho que é uma questão fundamental, que aqui colocam, que já não passa tanto por aquilo que é a previsão da lei tutelar educativa, mas que pode passar por outras medidas legislativas que apontem num sentido mais concreto daquilo que deve ser a aplicação da lei tutelar educativa e da organização e da resposta que os centros educativos têm que dar.